Olha esse pé de mandioca, que tamanho. Esse outro aí, ó. Não, ó. Olha a outra aqui, ó. Só tem vergonha. Olha. Olha. Esse aqui de vergonha, ó. Vou jogar ele pra cá. Ah, quebrou. Tem problema. Tem problema que ele quebrou. Deixa ele aqui que a gente trinca ele. Na fome aí. Eu ver se tem chuchu. Eu achei um cara de chuchu. Não procurei mais chuchu. Vamos ver se eu acho aqui. Vamos ver se eu acho. Não tem bastante, né? Não tá perdendo já. Não. Ah, tem um chuchu ali. Vou pegar ele. Não sei se vai dar chuchu, porque o chuchu esse ano deu pouco. Esse foi o clima. Deu. Essa época que dá, né? Choveu muito. Choveu muito. Vamos ver se tem mais. Tá? Vamos ver. E esse tem pedaço, né?